Bem-vindos de volta em mais uma narração de DC vs Vampiros Segunda Guerra Mundial. Lembrando que esse evento dá continuidade logo após a Batgirl Bárbara Gordon assumir o controle de todos os vampiros. Para você se atualizar sobre este arco, vou deixar a história completa nos cards finais ou fixado nos comentários. Já deixa seu like e se inscreva no canal e vamos nessa! 9 meses antes da Batgirl assumir o trono, Kyle Rayner e John Stewart acreditam que existe algo errado e, ao se aproximarem do planeta Terra, John está certo que deveria ser verão no hemisfério norte. Mas lá está coberto por neve. Quando pousam no chão, John pergunta se Kyle viu sinal de vida, mas a dúvida é se a mesma ameaça que eles enfrentavam não tinha alcançado a Terra. John conclui que não, por não haver sinal de luta e sim uma possível evacuação por conta de uma praga. Eles escutam alguém. É revelado se tratar de outros heróis. O Besouro Azul conclui que os dois lanternas estavam fora por muito tempo. Kyle Rayner diz que faz um ano que ambos estavam fora. Isso porque Hal Jordan pensou ter descoberto uma ameaça do outro lado do cosmos e pediu que eles fossem investigar, enquanto ele reunia reforços. Mas esses reforços nunca apareceram enquanto os lanternas enfrentavam uma guerra. John pergunta onde está Hal Jordan e disseram que ele tinha sido morto quando a luta começou. John pergunta quem é o responsável. Então o Besouro Azul e os outros mostraram as presas dizendo que os humanos o mataram e atacam os dois enquanto se carregam. John pede para Kyle sobreviva e manter apenas um vampiro vivo para interrogá-lo. Com a confirmação de Kyle, eles abrem fogo nos vampiros. Apesar do grande poder, Kyle reconhece que estão em menor número. Segundo John, eles não poderiam se deixar cercar e que precisam mudar o plano. Kyle não sabia dizer se aquilo era a coisa mais legal que os dois faziam juntos ou se era humilhante. Então, enquanto eles tentam quebrar a barreira vampírica, os dois são interceptados pela Mulher Maravilha, que usa um escudo para quebrar a construção de luz. Mulher Maravilha dá as boas-vindas a Kyle Rayner e diz que muita coisa mudou durante o seu tempo fora da Terra. Ele diz perceber vendo que ela era um vampiro. Ela diz que ele cometeu um erro terrível por retornar. Enquanto segura os ataques dela, ele cria uma espada maior do que a da Mulher Maravilha e a joga para longe. Ela retorna dizendo que poderia acreditar ser um ato de coragem dele, apesar de sentir o medo exalar de sua pele. Ela é simplesmente capaz de enfiar sua espada nas costas de Kyle Rayner, que diz a John para correr. Ele voa o mais rápido que pode. Após lamentar a perda de seu amigo, algo é capaz de segui-lo. Infelizmente, John Stewart não foi rápido o suficiente e acaba sendo engolido. Os outros vampiros dizem que John não era só dele para ter comido inteiro. Enquanto o Homem Elástico diz que não teve escolha, pois ele ia fugir, é questionado pelo seu ato egoísta, mas parece que algo está errado com ele. John Stewart se liberta e deixa um monte de pedaços do Homem Elástico indo em toda direção. Ele diz que os dois voltaram para salvá-los. Enquanto luta, muitos vampiros nos revela John Stewart cercado, para logo o seu anel de Lanterna Verde deixar seu corpo. A Mulher Maravilha logo surge segurando apenas o traje deles, dizendo que não precisavam ser salvos. Então somos levados para os dias atuais, onde em um comboio de veículos alguém fala ser mentira sobre um outro ter conhecido a Mulher Maravilha. O misterioso afirma ser verdade e que foi no início da guerra. De repente, o comboio para devido a uma árvore caída na estrada. 4 deles são orientados a retirar com pressa para evitarem problemas com a rainha. É solicitada a formação de um perímetro. É revelado ser vampiros. Eles não acreditavam que os humanos estavam atacando tão próximo de Gotham. Eles não esperavam. Na verdade, era Damian Wayne que armou uma emboscada. Ele esperou as forças da rainha chegarem, com eles estando tão perto e ao mesmo tempo tão longe da segurança de Gotham. Damian e seus vampiros eliminam todos os vampiros da rainha, pois não querem nenhum prisioneiro neste momento. Só que um deles parece fugir. Damian vai atrás e lembra que antes os vampiros lutavam até o fim enquanto achava tudo aquilo divertido. Eles ficam surpresos por não se tratar de humanos e apontam que este comboio pertence à rainha e por que o ataque, sendo que eles também eram vampiros. Damian diz que também não era um.
mas depois diz que às vezes acaba esquecendo o que realmente é. Ele pede para Batwoman lembrar qual é a diferença entre eles e os soldados da rainha. Ela então diz que não se ajoelham para a rainha. Quando o capturado pergunta se todos seriam mortos, Batwoman diz que eles não farão, mas que vão mandá-lo de volta com uma mensagem. Ele pergunta qual é a mensagem, mas parece que ele não ia gostar de saber. Então recebe água benta na testa. O recado é deixado em sua testa para que ele não esqueça de avisar Babs que eles estão chegando. Quando Damian vai verificar para ver o que eles salvaram, o capanga diz que ainda não abriram, a fim de lhe dar a honra de fazer. É revelado um carregamento de pessoas que logo agradece Damian por salvá-los, mas ele os deixa saber que não o salvou exatamente. Daí somos levados para o oeste do Texas. Temos um homem pedindo que alguém aguarde do lado de fora enquanto encontra com o que resta da resistência humana, que logo questiona o atraso de 3 horas de John Constantine e que a porta fosse fechada imediatamente por conta do frio. Acreditando que todos estavam presentes, Max dá início à reunião, mas John Constantine revela ter mais um chegando. Era o vampiro Gorilla Grodd, que também mostrava incomodado com aquela friaca. O Arqueiro Verde logo pede uma boa explicação para isso. Grodd jura que está ali como um enviado diplomático convidado pelo mago Constantine e chega em nome da paz. Ao questionar sua palavra, Oliver diz que a palavra dele é de livrar o mundo dos monstros e que o gorila se encaixa no regime. O Gorilla Grodd, por sua vez, fala que está ali para salvar a paz pela qual muitos morreram e que encontra homens pequenos querendo guerra. Oliver diz que não terá papo com Grodd porque ele come pessoas. Constantine pede que o arqueiro pare, mas Oliver acha ser estupidez. Grodd agradece a intervenção de Constantine e diz trazer uma mensagem da rainha Gordon, filha nascida do sangue, mãe de todos os vampiros e governante dos 7 continentes. Ele revela que a criança amaldiçoada Damian Wayne e suas transgressões devem parar. Ele espera que os humanos deem a isso toda a sua atenção. Lois Lane entra na conversa e diz que Damian Wayne é um vampiro, mas o problema é que ele mostra ser leal aos humanos e que a regra está sendo quebrada segundo Grodd. Mas a trégua não é baseada em quem Bárbara Gordon gosta e sim entre humanos e vampiros. E como dito por Lane, Damian não é um humano. Grodd fica bravo e diz que se ela não lidar com Damian, os vampiros irão. Talia então saca sua lâmina, deixando Grodd saber que se tocarem no seu filho, não haverá lugar onde ele e sua pequena rainha serem capazes de se esconder. Grodd desconversa dizendo que se a Sra. Algu desse a opção, seria uma grande adição no Conselho dos Vampiros. Ela também lhe diz que ele serviria como um lindo tapete. Vendo os ânimos esquentar, Constantine então interrompe ambos dizendo que é tudo adorável e que não há necessidade de fazer daquilo um pesadelo, antes de concluir que irão discutir sobre a mensagem que a rainha Barbie mandou. Mas Talia diz que eles não irão discutir. Grodd pede que Constantine faça as mulheres daquele grupo entender o recado e conter a criança, senão, da próxima vez que eles se encontrarem, não haverá termos amigáveis. Com Grodd saindo, Constantine afirma que tudo aquilo foi a mistura de algo aterrorizante e desagradável. Talia afirma que vai matar Grodd, que ironicamente é um morto-vivo segundo Constantine. Talia se irrita, mas logo é contida. John Constantine tenta convencer a todos que Bárbara teve uma boa ideia com a paz e que as ações de Damian está para desencadear a guerra. Mas Oliver está convencido que a guerra não pode ser uma má ideia e reconhece que Damian Wayne é uma ameaça para Gordon, que solicitou essa trégua porque estava com medo da humanidade. A Canário Negro diz que John Constantine perdeu tanto como Oliver naquela guerra, mas Oliver diz não ter interesse no currículo dele e que se fosse para Constantine tornar sua vida um pouquinho melhor, até pularia alegremente na cama com o diabo naquela noite. Constantine diz que até já fez isso com 1 ou 2 naquele dia e que Oliver deve dar mais atenção na rainha. Enquanto Oliver sai, somos direcionados para Nova Jersey, onde um homem corre pela cidade. Ele está sendo perseguido por vampiros que afirma apenas quererem uma conversa.
O indivíduo fala para si mesmo que era capaz de passar por eles, mas parece cair num beco sem saída. Um dos vampiros chega a dizer que aquilo tudo o deixa mais faminto, mas quando eles chegam no beco, não o encontram inicialmente. Logo podemos vê-lo escalar um prédio como se não fosse absolutamente nada para a surpresa dos vampiros. A perseguição segue no topo desses prédios, até que eventualmente, depois de pular de um prédio para o outro, ele acaba sendo encurralado. Os vampiros dizem que o truque que ele fez momentos atrás foi muito bom, como é confirmado pelo indivíduo. Enquanto fala para um bebê chorão que vai sair dessa situação, os vampiros zombam dizendo ter um aperitivo. O indivíduo então mostra suas presas. Entre si, eles dizem se tratar da lenda, sendo assim a ordem é acabar com o vamp e não machucar o bebê. A rainha irá recompensá-los pela pequena aberração que ele carrega. Eles atacam esse vampiro para levar o bebê, que na verdade é o passaporte deles para Gotham. Mas logo este que diz é perfurado com uma espada, empunhada por alguém que usa o traje do Batman. Eles dizem que Batman estava morto, então ele diz que se é isso que eles desejam acreditar, que então seja. Ele afirma que a rainha irá encontrá-lo enquanto são eliminados um por um. Resta apenas um que rende aquele outro com o bebê e com a faca na mão diz que a luta não era contra o Batman e que o deixando ir com o bebê ele nunca mais iria o encontrar. Na ponta do prédio, Batman o acerta com algum tipo de dardo para desequilibrar. O vampiro está prestes a levar os três para uma grande queda, mas Batman o segura e explode a cabeça do vampiro. Batman diz ao cara que carrega o bebê que não é seguro viajar nesses lugares e que os vampiros famintos não respeitam o tratado, mas quando vira, o vampiro e o bebê sumiram. Ele até acha fascinante. Agora somos levados até Oliver, tendo uma conversa com a Canário. E olhando para as estrelas, não é capaz de pensar em mais nada além do que Kara fez por todos. Ele diz que há um ano atrás, tudo iria acabar depois que perdeu Hal, Barry, Bruce, Clark, Diana e Grayson. Oliver diz que se afastou porque imaginava ter perdido tudo e que queria levar o máximo de vampiros possível. Ele tinha perdido toda a esperança, e então as coisas mudaram quando Dick foi morto e Kara trouxe o sol. Foi aí que ele encontrou a esperança novamente. Ele fala que John Constantine pode ter sido um amigo em um ponto no tempo, mas ele mudou. John ficou na frente do mundo e disse a todos que poderia parar a guerra, não vencê-la. Ele diz que ficou naquela sala e ouviu um gorila vampiro dizer a todos que deveriam matar a única pessoa que sobrou lutando contra eles, e quase todos concordaram. A Canário então diz que a trégua oferecida por Barbes salvou muitas vidas. Pode até ser verdade, mas Oliver sente que todos estão apenas esperando para morrer. Ele está começando a perder a esperança de novo. A Canário pergunta qual é a esperança dele, mas eles viram Grodd com raiva. Eles estão com medo. Isso significa que o garoto está vencendo. Sendo assim, os humanos também estão. A Canário então afirma que se Oliver estiver errado, ele perdendo, todos os humanos serão exterminados. Isso faz Oliver afirmar que se recusa a perder. Então a Canário questiona qual seria o próximo passo e conclui que não vai se afastar novamente enquanto ela se inclui no plano. Daí, somos levados para a torre em Gotham City, onde Bárbara Gordon pergunta a Grodd se Damian está trabalhando com os humanos. Grodd não tem certeza se eles realmente vão caçar Damian e pede que busquem mais informações do sobrevivente sobre a criança amaldiçoada. Mas o tal sobrevivente não podia falar mais nada além do recado que tinha na cabeça, segundo o Aquaman. Bárbara interrompe a conversa dos dois, dizendo querer lidar com isso delicadamente. Seu medo é que Damian conte a Constantine e seu pequeno conselho de humanos sobre o gado humano que eles têm movido. Isso violaria o tratado. Seria um ato de guerra. Aquaman mostra não se importar. Bárbara então o agarra pela garganta, dizendo que sua confiança de vitória numa guerra aberta prolongada não é o mais cativante, pois a força deles continua a crescer enquanto a dos vampiros enfraquece. E que o acordo então foi feito porque a vitória não estava garantida, e que o questionamento contínuo de Arthur sobre aquela decisão está parecendo ser um pouco de traição. Ele então se desculpa.
Ambos são dispensados e, num momento de silêncio, Bárbara mostra uma grande preocupação. Uma figura aparece atrás dela pedindo uma palavra. É Rush, que escuta não ter permissão de estar ali. Então ela chama os guardas antes de atacá-lo. Rush diz a ela que seus guardas já se foram. Bárbara entende que, sendo um deles, é um insulto atacar a rainha. Mas ele diz que ela entendeu mal e que está simplesmente ali para levar uma mensagem. O gorila Grodd tenta lutar contra todos. Rush então diz que Damian Wayne só queria que ela ouvisse algo. E antes de acionar o botão, diz que tiranos sempre são doentes. Bárbara, no mesmo instante, pega fogo e começa a se deformar. Parece que juntos os dois caem da torre. A rainha se foi e esse é o fim desta edição. O reinado de Bárbara Gordon não durou muito. Seu próprio povo voltou-se contra ela. E agora que ela se foi, talvez Arthur tome o lugar. E se ele fizer, parece explícito o tipo de tirania que ele trará. Isso vai fazer Damian a se unir com os humanos para impedir uma nova ameaça. Essa batalha está longe de terminar. Parece ser o primeiro de muitos golpes que virão. Damian acaba de aplicar um golpe na liderança vampírica em Gotham City. Mas agora que há um espaço no poder, quem você acha que vai assumi-lo? Lembrando que, para dar uma atualizada sobre tudo o que aconteceu antes dessa edição, vou deixar a playlist fixada nos comentários. Lembre-se que você também pode apoiar o canal tornando-se um membro. Com isso, você tem acesso a vídeos exclusivos e outros diferenciais. Valeu pela sua companhia e até a próxima!